falar sobre namoro hoje em dia é pedir para ficar sem amigos em alguns lugares, né? Porque muita gente, no tempo que a gente está vivendo, não é muito simpática àquilo que a Bíblia fala sobre namoro. As pessoas gostam de Deus como o Piper diz, não é como uma estrelinha, um pontinho lá no céu, que é legal e que é bom para a vida delas, mas que não deve brilhar muito, não deve entrar muito, não deve interferir muito, porque se fizer isso vai atrapalhar e vai acabar sendo um pouco diferente daquilo que a gente imaginava que seria. E Deus, para muita gente, acaba sendo essa pessoa, esse ser distante, não é? E que quando se aproxima muito, quando ilumina muito, acaba mostrando coisas que a gente não gosta de ver, não gosta de enxergar. E o tempo que a gente vive é um tempo muito complicado, porque as pessoas, hoje em dia, têm um coração muito disposto a ir para longe da Bíblia. E isso não é só jovens, mas crianças mesmo, não é? Adultos, idosos. Há muitas coisas que no Ministério Pastoral, quando a gente conversa com o idoso é muito duro de aceitar o que a palavra fala. Principalmente quando ela fala sobre coisas que têm a ver com o que a pessoa está vivendo naquela hora. A época de muitos de vocês agora é a época de namorar. Alguns aqui... Quantos aqui já namoram? Levanta a mão. Meio tímidos aí, né? Quantos aqui estão quase para namorar? Levanta a mão. Mas nem pela fé, pessoal. Quantos aqui estão... Não precisa levantar a mão, não. Muitos ainda estão no amém. Aqui vocês têm um amém aqui? Associação dos meninos encalhados mesmo. Não tem isso aqui? Lá é muito forte essa associação na igreja, lá, das meninas também, né? O amém. Alguns têm o além, mas o além depois eu conto, deixa para lá. E eu gostaria desse primeiro estudo sobre namoro, a gente vai dividir ele em duas partes, esse estudo, né? Esse primeiro estudo aqui. Primeiro a gente vai olhar para um texto da palavra, que é o texto de Esdras, capítulo 9, capítulo 10. É um texto longo e eu vou ler ele inteirinho. Não dará para expor ele detalhadamente inteirinho, mas a ideia por trás dele será estudada por nós hoje à noite. E depois de ler esses dois capítulos, Esdras 9 e 10, nós iremos ver em outros textos da palavra de Deus, e aí já é mais estudo bíblico do que pregação, estudo mesmo, né? Exposição. Outros textos da palavra que nos ajudam a entender um pouquinho sobre o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver se esse negócio vai funcionar. Não sei se vai funcionar. Então, mas eu estou tentando colocar... agora tem que ficar em cima, obrigado. Então, beleza, vamos lá, Esdras 9 e 10. Eu pedi para vocês e eu mesmo não abri. Deixa eu abrir aqui, Esdras 9, versículo 1, diz assim: Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Agora presta atenção no verso 2. Pois tomaram de suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos. E estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Gente, vamos tentar entender passo a passo, porque o texto é bastante longo. O texto começa no versículo 1, capítulo 9, versículo 1, dizendo que depois que passou algumas coisas lá, que está do capítulo 8 para trás, o povo todo de Israel, junto com os seus líderes, os levitas, os sacerdotes, etc., eles não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações. Aí fala quais são esses povos. E essa separação aqui, logo abaixo, vai deixar claro que não era uma separação de amizade ou de sociedade, mas era de relacionamentos pessoais, como casamento mesmo, não é? Noivado e casamento. E aí, logo no versículo 2, ele vai dizer que isso é uma transgressão no final.
do versículo 2. E aí no versículo 6, no finalzinho, Esdras, depois de ter se mostrado como alguém extremamente triste, preocupado com aquilo, daqui a pouco vocês vão ver por que ele ficou tão preocupado assim, do povo de Israel que voltou do cativeiro babilônico ter casado com mulheres que não eram do povo de Deus. E as mulheres feito a mesma coisa. Só para situar a gente na história, Esdras viveu pouco tempo depois do cativeiro da Babilônia. Quando é que começou o cativeiro na Babilônia? Começou por volta de 605 antes de Cristo. Pensa nisso, 605 antes de Cristo. Primeira leva vai Daniel, os amigos dele lá, o Sadraque, Mesaque, Abidnego. Depois uma segunda leva vai o Ezequiel, o profeta Ezequiel e um outro grupo. Depois uma terceira leva vai, e esse cativeiro dura até 535 antes de Cristo, 70 anos de cativeiro. O profeta Jeremias, que viveu nessa época, mas não foi para o cativeiro, porque sequestraram ele e levaram ele para o Egito, um grupo que fugiu para o Egito, não é? Para não ir para o cativeiro babilônico, levou Jeremias para lá. Mas ele é dessa época, o profeta Jeremias. Ele viu a destruição da cidade de Jerusalém, chorou por isso, lamentou por isso, escreveu um livro chamado Lamentações, sobre isso, Lamentações de Jeremias. Esse povo que foi para a Babilônia e ficou lá cativo durante 70 anos, depois de 70 anos, então, o imperador persa, até um pouco do que ultimamente tem sido filmado, o 300, não é? Aquele filme, fala um pouquinho sobre essa história, esse período, mas obviamente não como está na Bíblia, óbvio, não é? Mas desse período, quando o Império Assírio, ele cresce, e ele sobrepuja e sobrepõe o Império Babilônico, e destrói, destitui o Império Babilônico. E na Bíblia a gente sabe que o imperador persa mandou de volta os judeus para sua terra. E a maioria deles voltou. Alguns não voltaram, alguns ficaram na Babilônia, outros ficaram na Pérsia. A gente conhece uma moça que ficou na Pérsia, uma moça lindíssima, que o rei na época quis fazer dela sua esposa. Vocês lembram quem é essa moça? Que se chamava Radassa, nome hebraico, mas aí deram um nome em persa para ela. Aquela palavra aqui na Pérsia é estrela, de tão linda que ela era. Como é que se fala estrela em persa? Esther. O livro da Esther, a rainha Esther. Ela, o Mordecai, os parentes deles lá, ficaram tudo na Pérsia. Eles não voltaram para Israel, né, para a terra de Judá, para reconstruir Jerusalém e tudo mais. Então, pouco depois que eles voltaram para sua terra, por volta do ano 535, 530, 525, essa época aí antes de Cristo, eles começaram a fazer muita coisa. E uma das coisas que eles fizeram é voltar a ler a palavra. Eles tiveram que descobrir, porque nem isso eles tinham mais. Redescobrir como é que se vivia como povo de Deus. Porque eles ficaram 70 anos no cativeiro. Imagine você que se você fosse com a sua idade para lá, você ia voltar com quase 100. Se você tem 15, 18, 20, 25, você ia voltar com quase 100, em torno de 100, pouco mais de 100. Se você tem 40, 45, você não ia voltar de lá, você ia morrer lá. Né? Esse é o povo que voltou. É um povo novo, que não sabia agora como fazer. A gente tem que ter um sacerdote agora, tem que ter um rei. Mas quem que vai ser rei? A gente só sabe o que é ser escravo, o que é ser cativo. Nem todos foram escravos, mas a maioria deles cativos. A gente não sabe quais como viver. Então eles tiveram todo um trabalho para se redescobrir como nação, como povo. Mas uma coisa que era muito séria, que Esdras sabia, era que a grande razão pela qual Deus os levou para o cativeiro foi a infidelidade desse povo para com Deus. Infidelidade na adoração, infidelidade no culto, infidelidade nos negócios, nos relacionamentos empresariais e negócio, compra e venda. Os profetas, quando eles narram sobre as razões pelas quais o povo foi para o cativeiro, foram várias. Mas uma delas eram os casamentos, eram os relacionamentos. E Esdras aqui, quando ele fica sabendo que esse povo que voltou do cativeiro, voltou a fazer, pelo menos no que diz respeito a noivado e casamento, aquilo que os seus antepassados fizeram, e que acabou levando eles para o cativeiro, ele fica desesperado. Por que será? Olha só, por que será? Porque ele tinha certeza de que se aquele povo não se arrependesse, o que ia acontecer? Eles iam voltar para o cativeiro de novo. Mas não é só por causa disso, mas é porque Deus foi tão bom com esse povo. Se vocês lembrarem ou conhecerem um pouquinho da história, nessa época, antes deles irem para o cativeiro babilônico, o reino estava dividido. O reino do sul era os judeus, o reino do norte os israelitas. O reino do norte era pior que o do sul. Tanto é que eles foram levados para o cativeiro da Assíria, e de lá eles nunca mais voltaram.
Os estudiosos, né, sobre a história das antiguidades judaicas narram que eles acabaram se tornando aquilo que foram os samaritanos, galileus, enfim, um povo mas o Israel mesmo, como era na época dos reis, depois de Roboão e Jeroboão, e enfim, os reis do norte lá, não é? Depois da morte de Salomão, nunca mais voltaram. Agora, o reino do sul, sim. O reino do sul, o profeta Jeremias foi usado por Deus para dizer, depois de 70 anos vocês vão voltar, porque o Messias viria ali dos judeus. E aí eles voltaram. E eles ficaram desesperados com isso, porque eles sabiam que a falta de temor de Deus tinha aquela consequência. O pecado tem a consequência. O pecado gera sofrimento. E toda desobediência à palavra de Deus gerará sofrimento também para aquela pessoa que peca. E aqui quando ele volta e ele fica sabendo disso, que o povo de Israel havia cometido tamanha iniquidade. Qual é a iniquidade? Voltando da Babilônia, eles começaram a conhecer o povo ali da terra, as pessoas que moravam aqui naquela região, no entorno daquela região que agora eles estavam redescobrindo, porque no livro de Ageu, que é dessa época aqui também, eles descobrem onde é que ficavam os fundamentos do templo, que por 70 anos estava destruído. Quando eles chegaram lá de volta, 70 anos depois, só tinha ruína e mato. Mas descobriram o local, se puseram a reconstruir a nação. Aí depois um monte de gente ficou com medo que algumas nações iam invadir, aí eles pararam de construir e começaram a fortalecer suas casas. Aí Neemias sente no coração de voltar para a terra e ele recebe a concessão para isso, para ajudar a reconstruir, ser uma espécie de governador. E Ageu é usado por Deus para dizer, olha, vocês não deveriam ter feito isso. Vocês estão preocupados com a invasão dos de fora, vocês têm que se preocupar com a minha casa, no lugar onde eu tenho comunhão com vocês. Então, esse período aqui da história de Israel é um período muito especial, porque é o período quando eles estão se conscientizando de que eles só precisam de Deus, de que eles têm que temer a Deus se eles querem viver bem e ter um futuro seguro, feliz, pacífico e abundante. Sem Deus e sem obediência a Deus, o futuro deles seria totalmente desgraçado, destruído. Enfim, seria terrível. Vamos continuar a leitura do texto então, verso 7. É no 7 que a gente parou, né? Isso. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. Esdras está orando aqui. E por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à vergonha, não é, ignomínia, como hoje se vê. Agora, olha o 8. Agora, por um breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por meio dos teus servos os profetas, dizendo, a terra em que entrais para a possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Verso 12 é importantíssimo. Por isso, olha o mandamento que Esdras está relembrando. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado, menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos destes este restante que escapou, tornaríamos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê.
eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Vou parar por aqui por enquanto. Gente, Esdras está orando e lamentando e chorando por causa do conhecimento que veio a ele de que várias pessoas ali no povo acabaram se relacionando e entrando em noivado e casamento com pessoas que não temiam a Deus. E isso era algo muito sério. Ele lembra aqui nessa oração que essa foi uma das razões pela qual Deus enviou o povo para o cativeiro babilônico. A desobediência de entrar num relacionamento seríssimo com alguém que não tem temor de Deus. O problema não era o ser estrangeiro. O problema não era ser alguém que não é da mesma raça. O problema era ser com alguém que não tinha temor de Deus no coração e na vida. E isso fez com que Esdras ficasse preocupado, a ponto dele assumir a culpa como se fosse dele. A gente sabe que ele não fez nada disso. Mas ele, como uma espécie de sacerdote, como uma espécie de líder espiritual, ele se conscientiza de que Deus iria, se disciplinasse, disciplinar o povo todo por causa daquele pecado. Mesmo Jeremias, arrependido antes do cativeiro, ele acabou sofrendo também. E a mão de Deus pesou sobre todo aquele povo, mesmo tendo alguns no meio do povo que não eram responsáveis por isso. Obviamente que no nosso tempo a coisa não é bem assim. Mas há um aspecto disso que se aplica muito bem em nossa vida, e eu vou dizer agora para vocês qual é. Muita gente hoje pensa que se vier a pecar, seja no namoro, no casamento, na amizade, na vida, no trabalho, onde for, que o pecado dela, daquela pessoa, homem ou mulher, não interfere em ninguém. Eu vou roubar o celular do Fábio, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou roubar, não vou falar nada para ninguém, eu vou pegar e enfiar no bolso, amanhã a hora que for embora, e na terça-feira ele vai descobrir, porque ele só vai olhar no celular na terça-feira, ele não liga muito para o celular, e aí quando ele descobrir eu já estou longe. Pronto, foi o meu pecado, não interferi em ninguém. Mas aí eu chegando em casa, minha esposa vai ver o celular, eu pergunto, onde você o celular aí, né? E aí, eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas eu não vou conseguir explicar. E imagine você que minha esposa soubesse que aquele celular foi roubado. Imagine você que a esposa do Fábio ficasse sabendo também que o celular foi roubado pelo pastor que veio pregar aqui no final de semana. A tristeza, se a minha vergonha fosse descoberta lá na frente, não seria só minha, mas seria de todas as pessoas com as quais eu convivo. Se eu sou uma moça e eu fico grávida, e eu decido matar aquela criancinha que ainda está dentro da minha barriga, porque lá dentro é mais fácil, a gente não tem tanto vergonha assim, né? Se ela nasce, a gente fica com um pouco de receio de matar ela, mas enquanto ela está dentro da barriga, abortar é mais fácil, matar é mais fácil. Então imagine você que eu decidi matar a minha filhinha, que eu estou grávida dela aqui, imaginando que eu sou uma moça. Né? Aí tudo bem, aí eu matei essa criancinha. Depois de um tempo, um monte de gente ficou sabendo. Ainda que eu não tenha ficado triste com aquilo, o que vocês acham que vai sentir a minha mãe, o meu pai, pessoas que me conhecem e que têm por princípio o aborto como um assassinato? Como é que eles vão se sentir a respeito disso? Ou imagine você que eu sou um adolescente e eu, num acesso de ira, eu peguei a cabeça do meu colega na escola, bati nele, joguei ele no chão, depois eu peguei a cabeça dele e arrebentei no meio-fio. Ele morreu ali sangrando na calçada. Aquilo é só o meu pecado, né? É só eu que vou ficar triste com aquilo? Ou a minha mãe vai ficar também quando ela ficar sabendo? O pecado de alguém não afeta só esse alguém, ele afeta todos com os quais aquele alguém convive. Um homem que atrai a sua esposa, um homem que adultera. Não, eu traí a minha esposa. É o meu pecado. Mas a minha esposa vai sofrer com isso. Os meus filhos vão sofrer com isso. A minha mãe vai sofrer com isso. Os meus amigos vão sofrer com isso. O pai da minha esposa vai sofrer com isso. E vai querer me pegar. Muita gente vai sofrer com isso. Porque o pecado, ele nunca afeta, ele não tem só a ver com você. Não, sou eu que estou fazendo, ninguém vai ficar chateado, isso é problema meu. Não é problema seu. O pecado, ele tem uma dimensão interna, mas ele também tem uma dimensão externa, imediata, e ele afeta. Ele é como o leite na caneca posta no fogo, que o fogo da tentação começa a te tentar, e aquele leite começa a subir, e de repente o leite entorna, e faz aquela sujeira, e estraga tudo. O problema é que aquilo não vai afetar só você, vai afetar todo mundo que está com você também. A sujeira do nosso pecado, ela destrói, ela afeta a muitos com os quais
nós convivemos todo dia. E é isso que Esdras está falando aqui no capítulo 9. A tristeza dele não era porque era pecado dele, mas porque ele sabe que aquele pecado que era o de muitos ali, acaba afetando também toda a nação. Enfim, não dá para a gente ir muito fundo no texto, mas só para vocês terem uma noção. Agora vamos entrar no 10. Ô Newton, não tem problema, é que eu vou demorar para pular para os outros slides, por isso que apaga, viu? Mas se apagar, deixa apagado, não tem problema. Fica tranquilo, tá bom? Obrigado. Capítulo 10, verso 1. Enquanto Esdras orava, olha isso, e fazia confissão, gente, é de pecado. Qual pecado? Daquele povo ter começado a namorar com gente que não era de Deus, que não temia ao Senhor. Chorando, prostrado diante da casa de Deus, você podia pensar assim, nossa, mas esse cara aqui, né, precisa chorar por causa do pecado dos outros, né? Nossa, o cara ela só casou com uma mulher que não teme a Deus, qual que é o problema disso? Aquela moça lá, ela só começou a estar noiva de um cara, vai casar com o cara não tem temor do Senhor. Precisa chorar, Esdras. Imagina que ele fosse o pastor. Imagina que o Judiclei se ajoelhasse, o Fábio, e chorasse aqui, porque ficaram sabendo que você começou a namorar uma pessoa que não teme a Deus. Nossa, mas para que tudo isso, né? E isso, gente, só está no coração de alguém que sabe quem Deus é, que sabe da santidade de Deus e que sabe das consequências de desobedecer a palavra de Deus. E é por isso que Esdras está chorando aqui, porque ele sabia o que viria a acontecer na vida daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo que Deus condena. Bem, aí continuando, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava, agora todo o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, palavra agora aqui de Elão, ok? Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Aqui, isso pode parecer até muito forte para a gente, porque como é que pode esses caras agora, eles vão mandar a mulher embora com filho e tudo? A gente não entende isso plenamente, porque isso está fora do tempo que a gente está vivendo. É muito difícil a gente imaginar e voltar atrás. Como é que isso se aplicaria hoje para nós? Isso se aplicaria quando a gente entra num pecado, ou em qualquer coisa na vida que a gente sabe que não está agradando a Deus, e a gente sabe que a gente tem que sair dali imediatamente, sem pestanejar. É isso que nós aprendemos com esse texto. O abandonar, o desligar-se, o cortar relações com pessoas, relações mais próximas e com consequências muito duradouras, não é? Com pessoas que não temem a Deus, não amam a Deus. Eu não estou falando aqui com crente. Porque crente, ou quem que é crente? Todo mundo é crente, até o diabo é crente, não é? A Bíblia não fala que ele é crente? Tem um monte de gente que é crente. Então isso não significa nada, viu? Não, estou namorando, ele é crente, viu? Mas o que significa isso aí que é crente? Não, ele é batista, mas o que significa ser batista? Está condenado na Assembleia de Deus, aí é, né? Mas o que significa isso? Gente, não significa nada se ele é assembleano, batista, presbiteriano, católico, não significa nada. O ponto é se aquele jovem ou aquela jovem teme a Deus e ama a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ah, mas ele falou que vai na igreja. Mas ir na igreja não significa que teme a Deus. E todos nós sabemos quando nós estamos diante de uma pessoa que teme a Deus. Não é? É que a gente gosta de ficar, enfim, não é? Enrolando com o pecado. Mas a gente sabe quando a gente está diante de um jovem que ama a Deus, que ora, que lê a Bíblia, que tem temor do Senhor. E quando a gente está diante de um jovem que não leva Deus a sério, que acha Deus legal e está disposto a ir na igreja, mas que não ora, nunca leu uma Bíblia, se você pergunta para ele onde é que está o livro, sei lá, né? De Juízes, ou de Ruth, ele não vai saber onde que está, se está no Antigo, se está no Novo Testamento, ou se está, sei lá, se é um capítulo de Quincas Borba, ou de onde que é aquele livro lá. Ele não vai saber, porque ele não tem temor, ele não tem compromisso, ele gosta de Deus. Gostar de Deus não significa ser temente a Deus. E esse é um dos pontos.
que Deus exige para que nós entremos em relação com uma pessoa. Vou pular alguns versículos e vou ao verso 10, onde nós encontramos o seguinte: Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Gente, ninguém casa sem antes namorar ou noivar, né? Se bem que naquele tempo a coisa era um pouco mais rápida do que é hoje. Mas todas as pessoas primeiro se conhecem, depois se interessam, entram num relacionamento e casam. O fato deles terem se casado com pessoas que não temiam a Deus, chamadas aqui de pessoas estrangeiras, demonstrou que não havia preocupação nenhuma desde o momento do namoro. Porque tem gente que fala isso hoje, não pode casar, mas namorar a Bíblia não fala nada. Né? Ficar. Então, se eu ficar com um rapaz que ateu, não tem problema, porque não pode casar. Não é isso? Tem muita gente que pensa assim. É óbvio que as pessoas pensam o que querem quando querem pecar. Não é? Vá para o verso 13 agora. Porém, o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto obra de um dia ou dois, pois somos muitos os que transgredimos nessa coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados, todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com esses os anciãos de cada cidade, os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, olha aqui, o povo do contra. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa. E Mesulão e Sabetai e o levita os apoiaram. Até o nome desses caras é feio, né? Mas eles falam, esse negócio eu sou contra. Sou contra. Esse negócio que não pode casar com quem... Eu sou contra. Eu casei, a pessoa é boa, é melhor do que muitos desses judeus que estão aqui no templo. Conheço gente lá na terra dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jabuseus e dos ezeus todos lá, que é muito melhor do que esses crentes aqui dessa igreja. Você já não viu muita gente falando isso? Porque lá na minha escola tem gente que é muito melhor. Eu vou namorar esse povo aqui da igreja? Não, eu tô lá fora encontro gente muito melhor. É o que esse povo aqui estava discordando. O ponto não é esse, gente. Porque eu não estou falando aqui que é dentro da igreja que estão os melhores. Infelizmente, nem sempre estão. Eu estou dizendo aqui apenas que a preocupação de Esdras era que o povo entendesse que o que Deus esperava deles era que eles entrassem num relacionamento apenas com pessoas que tinham temor de Deus e que amassem a Deus de todo o seu coração. Então nem todo mundo concordou com essa palavra de Esdras, como nem todo mundo concorda hoje com o que o Novo Testamento também diz sobre esse assunto, e nem todo mundo concorda com o que os pastores afirmam sobre esse assunto, e muita gente ainda continua firme no seu propósito de sair e namorar, e noivar, e casar com gente que não tem temor de Deus na vida, com gente que não ora, com gente que não lê a palavra, com gente que não conhece o Evangelho, com gente que ainda não se arrependeu dos seus pecados, com gente que ainda não negou a si mesmo, não tomou a sua cruz e não se tornou um seguidor de Jesus. E é só com essas pessoas que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos entrar num relacionamento, com pessoas que estão no Senhor, mergulhadas, batizadas, presas, aliançadas com o Senhor. Se esta ou aquela pessoa não estão, nós não podemos entrar em relacionamento com elas. Podemos orar por elas, podemos ser amigos delas. Eu vou falar disso na segunda palavra, né? Segundo estudo. Nós podemos interceder a Deus durante 20 anos para que Deus converta aquela pessoa, para que no dia que ela negar a si mesma, se arrepender dos seus pecados, entregar-se ao Senhor e estiver em Cristo, então nós podemos começar um relacionamento. Lá na nossa igreja tem um jovem e uma jovem, eu fiz o casamento deles recentemente. Eles eram de uma outra igreja e ela começou a namorar ele não era convertido, ele era bem assim, não convertido mesmo. E aí ele foi para a igreja e se converteu, e hoje é uma bênção, é seminarista. E eles já deram 3 ou 4 vezes testemunho para os jovens de que a vida deles não é exemplo a ninguém. Ela já se arrependeu disso e ele hoje compreende de que se ela não tivesse arrependido, nem com ela ele teria casado. Porque hoje ele entende que o que ela fez foi pecado diante de Deus. Mesmo hoje ela sendo esposa dele. Eles estão juntos, mas mesmo assim ainda tem gente na igreja que fala: mas se deu certo com a Aline e com o Du, por que não pode dar comigo? Vou para o namoro missionário, não é? Namoro missionário é uma bênção. A gente vai, 3, 4 anos não converteu. Se não converteu, a
a gente termina, não deu certo a missão, vamos começar outra missão? Olha que bênção o namoro missionário. Mas mesmo eles dizendo, cansando de dizer que não são exemplos, ainda assim, muita gente gosta de olhar e de dizer, não. Verso 18, para encerrar a leitura de Esdras, acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras. Aí ele começa a dizer uma lista enorme de gente que era filho de sacerdote. No verso 23, que era filho dos levitas. Depois, no 25, de Israel. E é uma lista enorme aí. E o último versículo, versículo 44, diz, depois de dar o nome de todo mundo, todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. Meus irmãos, esses 2 capítulos são a principal janela que o Antigo Testamento nos dá para compreendermos como é que Deus se relacionava com essa questão. A Bíblia fala de namoro, deixa eu seguir agora um pouquinho aqui. O que a Bíblia fala sobre o namoro? Gente, o que a Bíblia fala sobre o namoro? Há um tempo atrás eu estava falando com os jovens da nossa igreja, a resposta é essa. A Bíblia não fala nada. A Bíblia fala alguma coisa sobre namoro? Essa palavra está na Bíblia? A Bíblia não fala absolutamente nada no namoro. Então, o que a gente faz? Já que a Bíblia não fala sobre namoro, o que a gente faz então? A Bíblia fala de 2 tipos de relacionamentos. Relacionamentos pré-nupciais e relacionamentos pós-nupciais. Um exemplo que a gente tem disso, uma vez que a palavra não está na Bíblia, é o caso de... A gente tem alguns casos, mas eu acho que o mais conhecido é o de José e Maria, os pais do nosso Senhor Jesus. Eles são um exemplo já no Novo Testamento dessa questão de namoro e noivado. Existem 2 textos, eu gostaria de ler esses 2 textos com você. Se você puder abrir sua Bíblia comigo lá, por favor. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 1, verso 18. Mateus, capítulo 1, verso 18, nós lemos assim. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida do Espírito Santo. Apenas até aqui. O outro texto, está aqui, isso, Lucas 1, 27. Lucas 1, 27. Diz assim, então, Lucas, capítulo 1, verso 27. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E aí vem depois o momento do anúncio do anjo Gabriel para com Maria, não é? Anunciando que ela conceberia a criança e daria à luz, e o seu nome seria Jesus, e o texto é bem completo aqui sobre isso. Essa palavra desposada, na língua original, no grego, ela diz respeito a um momento, tem muita gente que chama isso de namoro de corte hoje, que era algo muito comum naquele tempo, embora nem todo mundo seguia, naquele tempo da Bíblia, a palavra tem a ver com esse tipo de relacionamento, onde um jovem e uma jovem, nunca um jovem e um jovem, e nem jamais uma jovem e uma jovem, é sempre um jovem e uma jovem, vocês estão me entendendo? Ok, né? Eles entravam num acordo de um casamento, mas antes desse casamento eles se conheciam. Eles já estavam, aos olhos da sociedade, comprometidos, como que casados, mas não estavam casados. Eles estavam, a tradução é desposada, mas seria uma espécie de noiva, seria uma espécie de compromisso que eles têm, que é pré-nupcial. Ainda não é nupcial, ainda não é o casamento, mas é algo que já faz deles um casal comprometido. O rapaz não vai pensar mais em ninguém, eles não estão se conhecendo mais, eles já se conhecem muito bem. E eles estão naquele momento se preparando, juntando dinheiro, construindo a casa, arrumando certo, ou esperando o dia, estão naquele período. É nesse período que a palavra desposada aqui trata. É esse período onde eles estão vivendo aquele momento de corte, aguardando o primeiro beijo, né? Agora pode beijar a sua noiva, né? Como se fosse a primeira vez, né? Na vida, né? Aquele primeiro momento, que é o momento do se conhecer. Naquela época, muitas vezes, era a primeira vez que o rapaz via o rosto da noiva, quando ela tirava o véu. Ainda hoje, em muitos lugares no Oriente, é assim. O rapaz só conhece a noiva, principalmente casamentos arrumados, né?
quando ela tira o véu, e aí ele pode vê-la, e aí depois ela tem que pôr o véu, e até na noite de núpcias ela tem que ficar com o véu. Né? Em muitos lugares, em alguns países de religiões orientais, ainda hoje é assim. Vocês estão querendo dar risada, né? Pode ir, pessoal. Ainda hoje é assim, em muitos lugares. Eles falam que fica com o véu, vai saber, né? Mas eles falam, os mais radicais lá, que eles não tiram o véu nem para dormir, nem para tomar banho, nem para nada. Maria estava nessa condição. Ela provavelmente e José eram adolescentes nessa época. As pessoas há 2000 anos atrás, elas casavam muito cedo. E provavelmente eles estavam nessa situação, José e Maria. E eles não se conheciam sexualmente. Eles apenas estavam como que noivos. Então havia uma relação, um relacionamento pré-nupcial entre eles. E um ponto que eu quero destacar aqui, não é nem entre crente e descrente, não é nem esse ponto, mas é o ponto que eu acho que é também muito importante no nosso tempo, é o ponto de que eles não haviam se conhecido sexualmente. Há muita gente que defende hoje em dia que os casais cristãos eles devem se conhecer sexualmente antes do casamento. Há muitos pastores que defendem isso. Há muitos pastores que defendem isso. Eu conheci na minha cidade um que defendia isso. O cara passou uma crise terrível na família dele. Depois se aproximou, e depois que se aproximou da gente, mudou de opinião. Aí agora parece que voltou a pensar diferente de novo. Mas um pastor que durante muito tempo defendeu a ideia de que os jovens da igreja deveriam ter contato sexual como uma espécie de preparação para o casamento. Na internet, enfim, vocês sabem disso, tem muitos pastores que defendem, fazem apologia disso. Na Bíblia, isso não é recomendável, não é permitido e nem é a prática. A gente tem, por exemplo, a epístola de Hebreus, aos Hebreus, no capítulo 13, falando sobre o leito sem mácula como algo digno de honra e algo bom, algo que deveria ser preservado por todos os cristãos. O que é o leito sem mácula? O leito sem mancha, a cama sem a mancha. É aquele momento quando o casal, o jovenzinho com a jovenzinha, na noite de núpcia, no seu primeiro contato sexual, por causa de seu primeiro contato sexual, por causa da perda da virgindade, acaba sangrando e ficando a mancha. E, em algumas culturas do Oriente Médio, naquela época ainda hoje, o jovem, ele levava o lençol para fora para mostrar que de fato ela era virgem. Naquela época, ainda hoje, em alguns países mais voltados para o islamismo, fazem isso. Quando eles tinham, e a moça não era virgem, ele devolvia para o pai. E muitas vezes a moça era apedrejada por ter enganado, porque ela não era a primeira moça daquele rapaz. Eles levavam tão a sério isso, pessoal, tão a sério, que quando José ficou sabendo de Maria que ela estava grávida, José era um homem muito bom, muito de Deus, que ao invés de apedrejá-la, ou matá-la, ou expô-la à vergonha, ele quis fugir, sumir, para não expô-la à vergonha. Até que o anjo o convenceu de que de fato ela estava grávida do Espírito Santo, e se não fosse intervenção de Deus, ele não ia acreditar. Você imagina você que namora, né? Se a sua namorada ficar grávida, vocês nunca tiveram relação. Aí de repente ela fala, foi o Espírito Santo na noite passada. O que você ia falar para ela? Né? Enfim, você ia fazer isso, é que você está pensando. Foi isso que aconteceu com José. Você pensa que ele era muito diferente da gente? José, ele era um jovem, talvez adolescente, já chegando na juventude, ali né? Seus 17, 18 anos, e Maria provavelmente com seus 12, 13, no máximo 14 anos de idade. Ela não tinha mais do que isso quando ela ficou grávida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Casamentos aconteciam cedo, e esse noivado, não é? Era aquilo que mais se assemelhava com aquilo que hoje nós chamamos de namoro. Namoro é um traço da nossa cultura, do nosso tempo, que não existia na época bíblica. Por isso que a gente não tem essa palavra na Bíblia. Os cristãos dão ao namoro o mesmo peso devido ao noivado. Quando eles olham para a Bíblia, eles entendem que o noivado é uma preparação. Por isso, então, o namoro também é uma preparação e nunca uma curtição. Para um cristão, namoro não é curtição, é preparação para o casamento. Se eu não estou nesse namoro para casar, eu não deveria nem estar nesse namoro. Se eu não estou com essa consciência de que eu vou casar com essa pessoa, eu não deveria nem ter começado a namorar com ela. Não existe na palavra de Deus essa ideia de namoro para ver se, né, eu quero conhecer melhor você,
Para isso tem amizade. Não precisa dar beijo. Não precisa ficar dentro de carro até 2 horas da manhã para se conhecer, né? Para isso existe a amizade. Namoro ou noivado, né, que é o termo bíblico, é para aqueles que já se conhecem, que são amigos há muito tempo. E esses são os casamentos abençoados e que duram, onde o casal entra no casamento não por causa da paixão e do fogo que tem um pelo outro, mas por causa da amizade que vai além do fogo, que vai além da paixão. Porque aquela mocinha linda, ela vai ficar que nem um maracujazinho depois de alguns anos. Vai ficar tudo enrugadinha. E aquele rapazão, também vai ficar tudo fracote. Isso não dura, pessoal, mas a amizade verdadeira, ela dura até quando você tiver 98 e ela tiver 102, se ela for mais velha que você. Não vai acabar, o amor vai aumentar. Bom, eu poderia dar vários exemplos aqui, mas muitos amigos com os quais às vezes eu converso sobre esse assunto, eles testemunham a mesma coisa, amigos mais velhos do que eu, e eles dizem, olha, esses dias atrás, um estava comentando isso, um lá de São José dos Campos, eu não tenho a mesma fogo, paixão que eu tinha pela minha esposa quando a gente se conheceu há 20, 25 anos atrás. Mas, embora eu não tenha esse negócio de ficar toda hora procurando, eu a amo mais do que eu amava naquela época. Parece que com o passar dos anos, o amor e a amizade o compromisso aumentaram tanto que o amor que eu tenho por ela hoje é tão grande, embora muitas vezes eu não manifeste isso como eu manifestava na época da juventude, quando a gente estava para casar, ou 5 meses depois do casamento. Porque o mais importante é a amizade. É aquilo que você constrói antes de entrar num compromisso que vai durar até que a morte coisa também que os crentes detestam ouvir hoje em dia. Os crentes detestam isso. Até que a morte separe, vírgula. Porque tem um cartório ali na esquina, a gente vai lá e cancela o contrato a qualquer hora. Os cristãos, eles não namoram então para se conhecer, eles só namoram porque já se conhece o suficiente para caminhar um tempo rumo ao casamento. O que a Bíblia diz também sobre com quem a pessoa ou o cristão deve se casar, não é? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre isso? Com que pessoa? Bem, a Bíblia fala sobre relacionamentos. Antes da queda, por exemplo, a gente tem um texto lá em Gênesis 2, o texto vai aparecer aí. Eu estou conseguindo ver, viu, Newton? Pode deixar, tá, tem um espelho ali no fundo, bate, eu consigo enxergar. Estou dando meu jeito aqui, obrigado. Em Números 2, Gênesis 2, 18, vamos ler todo mundo que está aqui? Não é bom que o homem esteja só. Deus disse isso antes de criar a mulher, antes do pecado existir. Antes do pecado existir, obrigado. Deus ele quis dar a mulher para o homem, uma namorada para o rapaz, né, uma noiva, uma esposa para o moço lá, para o Adão, para que eles pudessem ter um relacionamento perfeito, para que eles pudessem ter um complementar em todas as áreas. E que juntos eles pudessem glorificar a Deus, espalhar a imagem de Deus por meio dos filhos e espelhar a imagem de Deus por meio da própria relação deles, por meio do próprio relacionamento deles. Adão e Eva, eles eram puros, e eles tinham comunhão com Deus. Ali a gente vê um relacionamento perfeito e agradável a Deus. Adão e Eva antes do pecado. Eles não se casaram, pessoal. Eles já começaram e já era. Já começou o namoro, noivado, casamento, já era tudo ali. Mas era perfeito, não havia pecado. Ambos tinham um relacionamento com Deus e comunhão com Deus profundos demais. Aquilo era um relacionamento perfeito. Agora, depois de um tempo, os seres humanos se voltaram contra Deus. Então aqui a gente vê como é que é o relacionamento após a queda. Após a queda, as pessoas, uns temem e outros não temem a Deus. E aí é o texto de Esdras, que a gente leu. Vamos ler esse texto também? Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos. Isso aqui é Esdras, naquela oração, lembrando do mandamento de Deus. O que é que Deus está dizendo aqui nesse texto? Quando os judeus então voltam do cativeiro, a terra em que entrariam estaria abarrotada de gente que não tem temor de Deus, gente ímpia, ou seja, gente normal. Gente normal. Quando a gente fala de gente ímpia, a gente não está falando de assassino, bandido, a gente está falando de gente muitas vezes honesta, gente muitas vezes direita, gente bem arrumada, gente com cabelo bem cortado, cheirosa. E muitas vezes tem dinheiro, e que é mais inteligente que alguns crentes que a gente conhece. E às vezes é até mais legal, até mais interessante do que algumas pessoas que a gente convive na igreja. Mas isso nos dá a ideia de que a gente pode entrar no relacionamento? Não, mas eu orei e Deus me deu paz. Não tem gente que fala isso?
Eu senti no coração e Deus me deu paz. Mesmo a Bíblia falando que não pode, aí a gente tem que entrar, se for o Espírito Santo que colocou isso no seu coração. Porque o Espírito Santo, ele não vai contrariar a palavra. Mas tem outros espíritos que não são santos e que colocam algumas coisas na cabeça da gente de vez em quando. Então, eu acredito que foi um espírito mesmo que colocou no seu coração essa paz. Mas não foi o santo. Você pode ter certeza. Bem, vamos seguir aqui que meu tempo já quase acabou, né? Tem só mais um minutinho ou outro. Então, o ponto, pessoal, ali em Esdras, não era se eles eram judeus ou não, mas o ponto é que se eles temiam a Deus e sua palavra ou não. E o conselho de Deus sempre foi esse: afastem-se dessas pessoas. Quando a gente vê no Novo Testamento, o texto de Jesus, e também quando Paulo fala sobre relacionamentos, ele fala, e a Bíblia sempre coloca nesse ponto, que nós devemos nos relacionar com pessoas que nos trazem para mais perto de Deus, que nos ajudam a amar mais a Deus. Então, se eu vou começar a namorar uma garota, eu quero primeiro ser amigo dela. E eu quero ver se aquela garota me ajuda a glorificar mais a Deus. Agora, se ela está me levando para cada vez mais longe de Deus, como é que eu vou casar com uma moça dessa? Se aquele rapaz ele me leva para longe de Deus, eu não posso. Porque no Antigo e no Novo Testamento existem exortações quanto a isso. E eu preciso temer a Deus. Porque o pecado tem consequências. E no Antigo e no Novo Testamento as consequências são terríveis, pessoal. Terríveis. Não existe namoro missionário à luz da Bíblia. Se você e eu queremos, namorar e ser fiéis a Deus, então nós devemos começar excluindo todos os candidatos, todas as candidatas que não estejam em Cristo, que não estejam no Senhor, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios 7:39. A gente vai ler esse texto daqui a pouquinho. Ou seja, pessoas que não estão ligadas a Cristo. Quem é a pessoa que teme a Cristo, então? Eu quero namorar. Tem que ser com quem teme ao Senhor. Como é que eu sei se teme ou não teme? Simples. Primeiro ele tem que estar no Senhor. Mas para estar em Cristo, ele tem que ser um seguidor de Jesus. Como é que faz para ele estar em Cristo? Jesus explicou no Evangelho segundo João: se alguém quer ser o meu seguidor, se alguém quer estar em mim e eu nele, essa pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que negar a si mesma. Então você quer namorar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que pensar diante de Deus, antes de sentir uma paz falsa no seu coração, é: essa pessoa, ela já negou a si mesma por amor a Cristo? Não, ela está longe disso. Então, por mais que ela diga: eu creio em Deus, em Jesus, em seja lá quem for, e seja uma pessoa boa, ela não é a pessoa que Deus tem preparado para você. Deus tem algo melhor para você. Uma pessoa, mas é a pessoa mais linda que eu vi na minha vida. Mas ainda não é a pessoa de Deus para a sua vida. A melhor. Pode até ser que seja, mas não é agora. Então sossega, espera e ora até que aquele coração seja quebrantado pelo toque do Espírito Santo. Ele entenda, ou ela entenda, que são pecadores, eles se arrependam do pecado, confessem com lágrimas nos olhos os seus pecados, negando-se a si mesmo, entregando a vida ao Salvador, aceitando, recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, tomando sobre si a cruz, passando a morrer dia após dia para esse mundo, para o diabo e para o pecado e para tudo aquilo que os tenta. A partir daquele momento que ela passar essa vida, a viver essa vida de santidade e de amar a Deus sobre todas as coisas, aí então você vai conversar com aquela pessoa e vai dizer: oi, você quer... Aí você fala o que você vai falar para ela, né? Eu não sei como é que vocês fazem hoje para começar a namorar. Na minha época era meio complicado, mas tudo bem. Você vai começar a conversar com ela, tentando falar com ela que você está interessado nela, que você quer orar com ela, que você quer namorar com ela, se ela gostaria de orar com você. Porque crente começa assim, né? Você quer orar comigo? Orar para quê? Não, orar. Aí, como assim? Vamos orar. Não, mas não é orar, é orar diferente. Não é? Aí fica naquela enrolação até que a pessoa entende que é orar para namorar. Aí a pessoa, orar para namorar? Então, não sei, deixa eu pensar. Pensar se eu vou orar para namorar. Se a pessoa falar que vai pensar para orar, amiga, a coisa está feia, né? Em princípio, todo mundo tem que orar, pessoal. Mas depois pode falar: olha, eu não senti paz no coração de que eu tenho que começar a namorar com você. Deus não me deu essa... Amém. Vou continuar orando aqui. Amém. Vou acabar com essa oração, né? Mas começa assim. Começa com a oração.
Sem oração, sem a direção do Senhor, a gente não pode tomar nenhuma decisão na vida. Mas essa oração só começa nesse ponto, meus irmãos. É duro falar isso, porque nosso coração às vezes é seduzido, é enganado, como era o coração daquele povo naquela época, por coisas na nossa vida que não são como era naquela época. E a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar muito cuidado. Já estou quase encerrando. Qual é o conselho de Deus para alguém que quer namorar? Não é? Deus tem alguns textos aí que eu quero mostrar para vocês. Não é? Bom, Esdras 9-10, a gente já leu. Neemias 13-26, não vai dar para ler, depois vocês leem. Eu posso deixar isso depois aqui com o Fábio. Fala um pouco sobre a questão de andar junto e relacionamentos. Amós 3:3 também falam como é que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que você vai andar junto de uma pessoa que você quer ir para a igreja, ela quer ir para o show do Luan Santana. Ou você quer ir para a igreja, ela quer ir para o funk. Você quer ir para a igreja, ela quer ir para o centro espírita. Você quer ir para a igreja, não tem problema ir para o show do Luan Santana. Para o funk tem. Para o do Luan também. Bom, sei lá, você gosta, né? Não tem problema ir para o centro espírita. O problema é você querer andar junto com uma pessoa que quer exatamente o oposto. Não tem como, por exemplo, eu, corintiano, casar com uma palmeirense. Não, aí tem. Aí é óbvio, né? Mas quando a coisa é o temor do Senhor, aqui no Rio não seria, essa ilustração não serve. Aqui seria o quê? Flamengo e quem? Vasco, então. Como é que você vai, flamenguista? Não, ainda dá, tá? Ainda dá. O problema é quando você tem temor do Senhor e você entra num relacionamento. Deus, deixa eu dizer uma coisa aqui para dar esperança para vocês que são solteiros. Deus não criou vocês para morrerem solteiros. Amém? Olha, Deus não criou. Deus não criou ninguém para solteirice. A solteirice é um estado intermediário. O casamento é um estado definitivo. Deus não criou o homem para ficar sozinho sempre. Então vocês, garotos, jovens, né, que estão sem esperança nenhuma de num futuro próximo, entenda, Deus não criou vocês para solteirice, a menos que Deus tenha dado o dom do celibato. Alguém tem aqui esse dom? Eu sempre pergunto, eu nunca achei um. Mas tudo bem, era minha esperança achar aqui, mas também ninguém aqui tem essa consciência, o dom do celibato? Tem? Depois a gente conversa. Não é? Mas Deus não criou vocês para solteirice, Deus criou cada um de nós para o encontro, para o relacionamento. Se Deus criou, espera confiante no Senhor, seja fiel ao Senhor, obedeça ao Senhor. Se é plano dele, se é propósito, se ele te criou para isso, descanse nele e confie que o melhor vem dele. Fale com ele e ele não vai dar o pior para você. Você é que na pressa vai achar só o pior. Você que na pressa vai falar, mas Deus está demorando muito. Eu já estou velha, já estou com 23 anos de idade. O tempo está passando, não é assim? Tem uma jovem lá na minha igreja que ela está com 28, ela não está namorando, e ela falou, pastor, chorando, pastor, tadinha, gosto demais daquela irmãzinha. Pastor, eu já estou tão velha, eu estou com 28 anos, eu não vou casar. E só quem gosta de mim é esses moços que não amam a Deus, não temem a Deus, não querem saber de vida com Deus. Pastor, se eu quisesse, eu já teria casado, mas eu não queria. Eu queria um homem que glorificasse a Deus. Eu falo, minha irmã, calma, espera, ore. Deus te deu o dom do celibato? Está amarrado, pastor. Não deu. Então espera, minha irmã. Espera que na hora certa, Deus vai te abençoar. Confie em você também. Aqui em 1 Coríntios, não está aqui ainda. Em 2 Coríntios 6, eu nem li esse texto porque é um texto muito conhecido, não é? Que fala sobre o jugo desigual. Como é que vão andar juntos? O jugo desigual. O jugo é aquele instrumento que coloca entre o pescoço de dois animais, mais comum em boi, não é? Coloca um negócio aqui, uma trave em cima do outro boi, e eles andam juntos, arando ou puxando alguma coisa. Você não vai colocar o jugo, que é essa trave que coloca no pescoço dos animais, num boi e num cavalo, né? Que eles não vão conseguir, vão andar em passos diferentes, né? Tem naturezas diferentes. Paulo diz aqui nesse texto que a mesma coisa se aplica a um cristão e alguém que não ama a Deus como um cristão ama. É um jugo desigual. Você vai caminhar de um jeito, querer uma coisa, pensar de uma forma, e aquela outra pessoa é outra coisa. É como o cavalo e o boi, não vai andar junto. E especialmente não está aqui ainda. Especialmente esse texto, a mulher está ligada ao marido
está ligada enquanto vive o marido, contudo, se ele falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Aqui está falando uma moça que casou, perdeu o marido, quer casar de novo. Bom, se o marido morreu, ela pode casar. Se o marido não morreu, ela não pode. Mas se o marido morreu, ela pode casar com quem quiser. Aí tem um mais, né? Porque se com quem quiser era tão, né? Porque com quem quiser, com quem quiser. Mas somente no Senhor. Esse com quem quiser resume-se àqueles que estão em Jesus, com Jesus, por Jesus, para a vida ou para a morte. Então, via de regra, o conselho de Deus no Antigo Testamento sempre foi que o seu povo se casasse somente com quem o temesse. E no Novo Testamento o conselho não mudou. Deus continuou aconselhando seus filhos e suas filhas a se casarem somente com pessoas que fossem como eles, templos do Espírito Santo, ou seja, pessoas regeneradas. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 6. A tristeza de Esdras no capítulo 9 do seu livro, não é? É algo que falta na vida de muitos cristãos no nosso tempo. A tristeza por causa de estarem vivendo uma situação que não glorifica a Deus. Já indo para o encerramento, como é que nós podemos então namorar e ser fiel a Deus? Não é? Se você quer namorar e quer ser fiel a Deus, esqueça, você moça, aquele rapaz que parece um anjo, mas que aos olhos de Deus está repleto de trevas. Você, rapaz, também, aquela moça que parece um anjo que caiu do céu. Parece mesmo, viu? Porque você lembra quem que é o anjo que caiu do céu, né? Às vezes por fora é linda, é perfeita, é maravilhosa, bonita demais, mas por dentro, aos olhos de Deus, está repleta de trevas. Paulo fala em 2 Coríntios 6, de 14 a 16, né, que a união que há entre Cristo e Belial, que união que há entre o fiel e o infiel, que consenso entre o templo dos ídolos e o templo do Espírito Santo. E ele termina dizendo que, porque vós sois templos do Deus vivente. Se você e eu somos templos do Deus vivente, não há como haver intimidade e comunhão com aqueles que não são ainda templo do Espírito Santo. Mas pode ser que venham ser. Então espera, ora, seja amigo. Se você é um filho de Deus e deseja ouvir o conselho do seu Pai que está no céu, então você deve deixar toda e qualquer ideia de um namoro com alguém que tem essa característica de ser alguém que não é nascido de novo ainda, não é regenerado, não é convertido, não é alguém que negou a si mesmo, se arrependeu dos seus pecados e está seguindo a Cristo. Você não pode namorar essa pessoa, você tem que se afastar dessa pessoa. Se o seu coração está tentado e você quer muito, se afasta, porque vai dar errado. Se afasta, não toca, não anda mais com ele, não conversa mais com ele, ore por ele. Se do fundo do seu coração você tem alguma esperança, mas fuja para que você não venha a cair naquilo que Deus não quer, que você caia. Se você fizer isso, o final do capítulo 6, do segundo livro de Paulo aos Coríntios, diz que então Deus será com você, e que você de fato será filho e filha de Deus, e Ele será o seu Deus. Ele termina assim o capítulo, dizendo que quando você se afastar, quando você deixar, então Ele será o seu Deus. Então Ele será no seu coração mais especial do que aquela pessoa. Então você demonstrará que você o ama mais do que tudo e mais do que toda e qualquer pessoa, ainda que seja a pessoa com a qual você quer passar o resto da sua vida com ela. Agora então a conclusão, 3 pontos para vocês lembrarem. O primeiro ponto é esse, né? A Bíblia não fala especificamente sobre namoro. A gente sempre tem que lembrar isso. A Bíblia traz princípios que se aplicam diretamente ao namoro, que é a ideia do noivado, e todos os princípios que nós falamos até aqui. E por fim, após a queda, a única relação entre 2 jovens, sempre do sexo masculino com o sexo feminino, que agrada a Deus, é aquela relação entre um rapaz e uma moça que temem a Ele, que temem ao Senhor Jesus. Esses são os princípios do Senhor para cada um de vocês, para cada um de nós, e são princípios que trazem vida e que trazem paz para todos aqueles que os escutam. Minha esperança e minha oração ao Senhor é que vocês sejam essas pessoas que vão colher apenas paz, graça, vida e bênçãos de Deus para a sua vida. Descansem, esperem, confiem, peçam, orem, façam amigos. E espere que no tempo certo Deus há de abençoar você.
No nosso próximo estudo a gente vai falar sobre esse negócio de fazer amigos e o que a Bíblia fala sobre amizade. Vamos orar? Deus Santo, obrigado porque a Tua palavra nos ensina como viver e como sermos santos também, e especialmente como sermos santos nessa área tão especial da nossa vida, para a qual o Senhor nos criou, que é a área dos relacionamentos, Pai, do namoro, o noivado e o casamento. Cremos, conforme a Tua palavra, que o Senhor nos criou para isso, para o bem de nós, de cada um de nós, e para a glória do Seu nome. Mas nós pedimos a Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos guarde. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, para que nenhum deles venham, ó Pai, a agir segundo o coração deles e não segundo a palavra e vontade do Senhor. Que eles possam amar a Ti mais do que amam o seu próprio coração, ó Deus. E que cada um deles e de nós, não só nesta, mas em todas as áreas da vida, há aqueles que já namoram, ó Pai, que também possuem desejos e um coração pronto e disposto e desejoso de fazer coisas que também não Te glorificam. Ó Deus, guarda-nos, a todos nós, para que Te amemos acima de tudo e que do fundo do coração queiramos fazer a Tua vontade e não a nossa, em todas as áreas da vida e em todos os momentos da nossa existência. Ajuda-nos, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, e muito obrigado por todos esses conselhos, porque por meio deles o Senhor nos trará verdadeira vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém.